Estamos de novo reunidos no mais um Gastro com Vino, mais um Gastro com Vino virtual. Para nós é uma alegria estar com vocês aqui presente, é uma honra estar com todos vocês aqui mais uma vez. Eu vou passar a abertura dessa noite para o Marcelo já fazer a abertura do evento. Ok, Marcelo? Ok, Concon, obrigado. Boa noite a todos. De novo, um prazer ter vocês aqui. Eu estou fora de casa no momento, deixei minha esposa com a incumbência de acompanhar aqui a aula de vinhos e vai me esperar lá com o vinho, mas daqui a pouquinho eu já estou chegando lá. Hoje temos aí dois convidados especiais, falando primeiro do Thiago, que vai falar a segunda aula, né? Obrigado, Thiago, por ter atendido esse pedido. Já estamos matando aí toda a equipe, já veio o Manuel, já veio o Greco, agora você, vamos completar o time todo aí. Mas, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre vinho, porque todo mundo está aqui, na verdade, por causa deles, dos vinhos. E aí, Thiago, só para você ficar tranquilo, que eu sempre falo isso para quem vem dar aula aqui, é sempre bom ter a segunda aula depois da aula do vinho, que a aula fica mais legal. O pessoal acha mais interessante. E essa primeira aula a gente vai ter novamente a presença da Ana. A Ana é sommelier da World Wine, a distribuidora de vinhos parceira desse Gastro com Vino, né? E a gente escolheu um tema, a gente já vinha fazendo antes o desafio entre países, né? Escolhíamos uma uva e separávamos dois países da mesma uva, e dessa vez a gente resolveu inverter, né? Vamos ter uma mesma o mesmo país e duas uvas. Então, para fazer um desafio icônico, tínhamos que escolher as uvas mais representativas daquele país. A gente escolheu a Argentina, tem um grande interesse, vários de vocês já foram para a Argentina, quem não foi deve ir, né? Assim que possível. E lá a gente sabe que tem a Malbec, que é a mais famosa, mais tradicional, mas tem uma outra uva não tão famosa assim, mas também bem representativa da Argentina, não é exclusiva, mas achou na Argentina um lugar para chamar de seu, né, que é a Bonarda. São dois vinhos com características diferentes, né? Acredito que a Ana também deva falar um pouquinho sobre a combinação, a harmonização, né, com comida, tudo. E vai ser bastante interessante. Para quem adquirir os vinhos, vai ser uma oportunidade muito legal de aprender sobre duas uvas de um mesmo país, né? São regiões diferentes, mas está no mesmo país. Então, para não me delongar muito, queria agradecer mais uma vez a presença da Ana aqui, a parceria com a World Wine, que possibilitou o envio dos vinhos para quem quis aderir, né, essa noite. E aí, Ana, fique à vontade para dar uma aula para a gente. Eu já tinha comentado com você, né? Só não deixa para abrir o vinho no final, que o pessoal não resiste. Não, então, o meu já está até na taça, ó. Então já lança... Adiantei. Já abre a primeira garrafa que o pessoal vai tomando e depois comparando aí durante a aula. Não, bom? Sim. Vai lá. Obrigada, doutor. Gente, eu quero agradecer novamente, é uma honra estar aqui com vocês, falando com doutores, né? Que eu sempre brinco que gastro para mim é um problema, né? A minha vive querendo me matar. Mas, enfim, a gente presenteia ela com vinho e ela fica feliz. E eu também fico feliz. Vamos lá. Hoje a gente vai brincar um pouquinho com a Argentina. Tá? Eu preparei um material para vocês. Vamos lá. O que é essa brincadeira, né, que nós vamos fazer isso, aqui. O Bonarda e Malbec. Né? Malbec, está todo mundo muito acostumado com a Malbec. Quando se fala em Argentina, pensa em Malbec, e de branco se fala Torrontés. E muita gente esquece das demais uvas que tem na Argentina. Então, nós vamos fazer assim. Quem quiser abrir os vinhos, já pode abrir. Tá? Eu sugiro que comecem pelo Malbec,
porque esse Bonarda que nós vamos degustar é uma safra nova, então é um vinho mais jovem. Então ele vai estar um pouquinho mais duro que o Malbec. Então quem quiser já abrir o Malbec, porque a gente não tem muito tempo, já vai degustando e se alguém quiser fazer algum comentário, é só me chamar ou quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Então vamos lá. Essa é uma foto de uma das que nós vamos falar, que é o Alto Sur, nós vamos degustar, é da região do Tupungato, que é uma região muito linda na Argentina e que tem saído vinhos muito interessantes e estilos muito diferentes também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui nós temos um mapa da Argentina, eu quis pegar um mapa da Argentina diferente. A gente sempre pega o mapa da Argentina, onde tem Mendoza, La Rioja, as regiões tradicionais. Só que hoje a Argentina tem crescido muito com suas micro-regiões, né? Antigamente, quando se falava de vinho argentino, todo mundo pensava em Mendoza. Só que o que é Mendoza? Mendoza é dividido em várias sub-regiões, várias DOs, né, que são as denominações de origem que estão surgindo, e tem vinhos muito diferentes. A gente tem aqui, por exemplo, ó, o Tupungato, que é uma fantástica, que é daquela foto que eu mostrei para vocês, Guatajari, que também é muito interessante. Essas duas regiões são berços bem importantes para o mundo do vinho biodinâmico, tá? Eles produzem muito vinho biodinâmico e vinho orgânico dessas duas sub-regiões, micro-regiões, na verdade, que ficam próximas a Mendoza, mas se a gente for pegar aqui, Guatarari fica mais próximo da cordilheira, está apenas 30 quilômetros da cordilheira, e o Tupungato fica aos pés do vulcão Tupungato, que traz características diferentes para esses vinhos. Então vamos lá, um pouquinho de curiosidade da Argentina. A Argentina é um país vasto, né, que ocupa boa parte da extremidade da América Latina, e como que eu vou dizer? Hoje, em termos de clima, é um dos melhores países aqui da América do Sul para se produzir vinhos e tem feito vinhos muito diferentes. Também muito conhecido pelo tango, pelas excelentes carnes, e vem cada dia mais ganhando o mundo dos vinhos. Hoje, a Argentina, se eu não me engano, é o quinto maior produtor de vinhos do mundo. E boa parte, só que 25% dessa produção é exportada apenas. Então vamos lá. A viticultura na Argentina começou mais ou menos em 1551, tá? Que foi quando os colonizadores espanhóis foram para a Argentina, né, e trouxeram algumas vinhas para começar a produção de vinhos. Muitos desses vinhos eram apenas cultivados, eram produzidos, assim como no Chile, como que eu vou dizer? Para os cultos religiosos. Então, muitos deles eram produzidos apenas por religiosos e depois foram chegando os colonizadores que foram produzindo vinhos de melhor qualidade. Tá? Boa parte do plantio, né, era um método de produção arcaico, os monges que produziam, e eram, na maioria, vinhos de uvas americanas e vinhos mais doces. Em 1853, que foi a primeira escola, que foi fundada a primeira escola de agricultura da Argentina, eles trouxeram, o governo argentino contratou o agrônomo francês Michel Peugeot, que fez uma revolução no país. Ele trouxe uvas diferentes, trouxe técnicas diferentes e que naquela época já era muito moderna para se utilizar na Argentina. Por volta da década de 70, começou a se ter a decadência na produção. Tá? Eles tinham uma grande produção, produziam muito, a quantidade era muito grande e a qualidade caiu muito. E a gente acostuma ver, às vezes, em algumas vinícolas que se preocupam mais com a quantidade e não com a qualidade, né?
E em 1980 se inicia a modernização na Argentina. Assim como da outra vez nós falamos do Chile, que foi mais ou menos na mesma época, tipo, Brasil, Chile e Argentina. Então, mais ou menos na década de 80, se iniciou a modernização na Argentina. E essa modernização não foi só na Argentina. Começou também no Brasil, no Chile e na Argentina. Foi quase que simultaneamente, nesses 3 países, começou essa modernização. E como foi essa modernização? O início de utilização de técnicas novas, a mudança do plantio, tá? Se utilizava ainda muito o método latada, né? Que é aquele que a gente vê para a uva de mesa normal, e ali a uva não recebia uma insolação correta, e começou a se plantar espaldeira. Tá? Em alguns lugares ainda se usa um pouco mais de vento, mas o espaldeira é o mais utilizado. E também a melhora nas técnicas de produção, né? Com maquinários mais modernos, um cuidado maior com o vinhedo e etc. Se a gente for falar das regiões da Argentina, a Argentina tem basicamente, se falando em regiões, são 3 regiões: Cuyo, Norte e Patagônia. Só que essas 3 regiões são divididas em sub-regiões, tá? Que, por exemplo, Cuyo, La Rioja, Mendoza, San Juan, Vale de Uco. O Norte, Catamarca, Salta, Tucumã. E Patagônia, que é Lapa, Neuquén e Rio Negro. Dentro de cada sub-região dessas, existem as micro-regiões e, ao mesmo tempo, nas micro-regiões, existem as DOs, que são as diferenças que a gente vai ver. Por exemplo, todo mundo abriu o Malbec? O Malbec, vamos lá, deixa eu ver aqui se dá para chegar. Belezinha? Esse aqui, o Altosur Malbec. O Altosur Malbec é de uma sub-região da Argentina, né? Uma sub-região de Mendoza, ó. Se você for olhar no rótulo, ele está escrito Mendoza, Argentina, e a sub-região é o Tupungato, que foi aquela região que eu comentei no início, que é Guatajari e Tupungato, que são 2 regiões que estão muito em evidência na Argentina, né, agora. E aí, tem outras sub-regiões também que são fantásticas. Vamos lá. O Malbec. Está todo mundo degustando o Malbec? É difícil que não dá para ver. Vamos lá. O Malbec, ele vai ser esse Altosur Reserva, um vinho um pouco mais frutado, tá? É um vinho... Eu gosto bastante dele, porque eu acho que ele é um vinho bem coringa, principalmente para harmonização. Ele tem uma passagem curta em barrica, de cerca de 3 a 4 meses, e eu acho um vinho bem interessante, principalmente dessa vinícola, a Finca Sofênia, que é uma vinícola que eles não trazem no rótulo que é orgânico, tá? Porque, em virtude, se acontecer se tiverem uma falta de sorte de serem atacados por uma praga, eles precisam usar algum tipo de defensivo ou perdem todo o vinhedo, mas até o momento eles não precisaram utilizar nenhum defensivo. Então ele acaba sendo um vinho orgânico, só que não leva no rótulo, tá? Malbec. A Malbec é a primeira uva que nós estamos degustando. Ela tem origem no sudoeste da França, mais necessariamente falando da cidade de Cahors, a região de Cahors, e ela também é muito utilizada em Bordeaux, tá? Em Cahors ela é chamada de Malbec mesmo, e em Bordeaux ela normalmente é chamada ou de Malbec ou Côte. No Chile também é muito utilizado o nome Côte para Malbec, tá? Então ela nasceu na França, como boa parte das uvas, na região de Cahors, que produz um Malbec
mais leve, mais elegante, depende um pouco do produtor, mas tem uma elegância muito diferente e tem características muito diferentes do argentino. Vale muito a pena você provar e comparar os dois até, comparar o francês com o argentino. Vocês vão notar bastante a diferença. Quando se teve todo o problema da filoxera, né, no Velho Mundo, na Europa, trouxeram algumas mudas de Malbec para a Argentina, tá? Que foi lá aquele professor, o enólogo, que começou a escola de agricultura na Argentina. Eles trouxeram algumas mudas da Malbec para fazer um teste na Argentina e acabou virando a uva emblemática do país. Hoje, 59%, pode ser que tenha até aumentado um pouco isso, da produção de vinhos da Argentina é da uva Malbec, tá? E boa parte disso também é exportado, apesar de que os argentinos consomem muito mais vinho que a gente. As características da Malbec, que são vinhos mais frutados, macios, têm bom corpo, são vinhos tânicos, e aí vai depender muito do tempo de maceração, né, o quanto tempo vai ficar em contato com a casca ou não, para saber se o vinho vai ser mais tânico ou menos tânico, tá? E em Bordeaux se utiliza ele muito para fazer corte. Aqui eu tenho até alguns vinhos que são os corte tradicional bordalês, que tem Malbec junto, que foi liberado, acho que faz cerca de 2 anos, mais ou menos, um ano ou 2, que se liberou para novamente utilizar no corte de bordalês. Os outros nomes da Malbec é Côte, Auxerrois, Médoc Noir, Pressac ou Prolongou. Se eu não me engano, é Prolongou mesmo, a pronúncia. E só que o que a gente mais vê é Côte ou o Malbec. Hoje o cultivo da Malbec tem Argentina, França, Chile, Austrália, Itália, Nova Zelândia, Alemanha e Espanha. Estes são os tradicionais. Mas nós temos produção de Malbec aqui no Brasil, tem alguns produtores que fazem Malbecs excelentes, características diferentes, é claro. Tem alguns produtores no Uruguai fazendo teste com a Malbec. A última vez que eu fui a Portugal, eu vi em uma vinícola, eles estavam com um teste lá, tinha algumas barricas de Malbec que eles estavam fazendo um teste, e eu achei bem interessante. Tá? E passando agora para a Bonarda, tá? É uma uva que também tem origem na mas que é bem interessante. A Bonarda, a gente sempre acha que é uma uva nova. Muitas pessoas, quando eu apresento, gente, espera aí, desculpa. Vamos degustar o Bonarda também, que daqui a pouquinho nosso tempo passa. Ó. Esse é o Bonarda, que é o Colônia Las Lebres. Eu gostei bastante dessa safra, apesar do vinho ainda estar um pouquinho duro, mas eu gostei bastante, que é uma uva que eu gosto bastante, a Bonarda. Então, vamos lá. A Bonarda é uma uva que teve origem na França, tá? Que é super interessante, eu até coloquei no material para vocês verem, que é França e Itália, porque fica bem na divisa e já teve vários plebiscitos para falar, não, é França, não, é Itália. Então eu coloquei as duas opções porque os dois países utilizam bastante a Bonarda para fazer cortes, tá? Blends hoje. O interessante da Bonarda também é que ela é produzida há mais de 3.000 anos, tá? E em alguns países, como nos Estados Unidos, eles têm vinhas muito antigas. E essas vinhas antigas fazem com que o vinho fique um pouco mais concentrado. A produção é mais baixa e o vinho fica um pouco mais encorpado. Então, se você for pegar no Velho Mundo, vai ser um vinho que vai ser utilizado para blend para melhorar o sabor. Controle de acidez, aromas e paladar. Nos Estados Unidos, vai ser um vinho mais rascante, um vinho mais encorpado, mais pesado. E na Argentina,
vai ser um vinho também bem elegante. Dificilmente você pega um Bonarda argentino que seja agressivo ao paladar. E essa uva tem umas curiosidades que eu achei bem interessantes, que é assim, nos Estados Unidos, ela foi por muito tempo produzido como cerca de assim, na década de 30 mais ou menos, ela era produzida como Barbera, eu até marquei o nome aqui, Barbera Parducci, tá? Que é produzido pelo, ai, deixa eu lembrar o nome dele agora. O Coppola. O Coppola produz os vinhos com uva Bonarda há muito tempo. E eles utilizavam sempre, ganharam vários prêmios com os vinhos deles, mais ou menos na década de 40, década de 50, eles já foram premiados, ganharam alguns concursos com os vinhos que eram produzidos como Barbera. E aí, só depois, né, de um tempo, o agrônomo Harold Olmo foi pesquisar e percebeu que aquela uva não era a Barbera. Ele fez alguns testes com uma vinda da Itália e notou que tinha uma certa diferença. Só que só por volta da década de 50, que realmente se comprovou que a uva era a Barbera, que foi Albert Winker, o enólogo que descobriu que a uva era Bonarda, e aí realmente ela ganhou o nome nos Estados Unidos também de Bonarda, ou carbono, né? Tem várias formas de se dizer. Tá? E o interessante, eu acho que vocês devem conhecer, ou já devem ter ouvido falar, o crítico de vinhos britânico, o Os Clarke, ele é escritor de vinhos, ele tem vários vinhos publicados, tem programas de TV e tudo. Ele faz uma observação, até coloquei aqui, que a Bonarda é uma uva que precisa de uma longa temporada de crescimento. Muitas vezes a vinícola peca por colher as uvas muito imaturas, muito novas, muito jovens, ou não está na maturação correta, ou aquela utiliza a primeira produção para se fazer o vinho e acaba fazendo um vinho que não é de qualidade, ou um vinho que é muito agressivo ao paladar, que não vai agradar muito o consumidor. Então, ele dá essa dica que sempre se tem que esperar um pouco mais para a Bonarda, né, para se fazer essa diferença, para ter um vinho bem diferente de Bonarda. Tá bom? Outros nomes que a uva tem é o Dutch Noir, que é utilizado na Itália, tá? Na região de Savoia, o Corbeau e Charbono. O Corbeau é utilizado na França e o Charbono utilizado nos Estados Unidos. Tá bom? E um pouquinho da ficha técnica dos vinhos para vocês. São duas vinícolas que eu gosto bastante e são vinícolas que têm prêmios bem interessantes. Por exemplo, a Colônia Las Lebres, ele é produzido pela Alto de las Hormigas, então bastante gente deve conhecer, porque é uma vinícola bem clássica da Argentina e tem feito vários testes. Os seus 2 vinhos biodinâmicos são produzidos, um na região de Tupungato, na microrregião de Tupungato, e o outro na microrregião de Guatajari. O Colônia Las Lebres só traz no rótulo Mendoza, porque ele não é de uma única microrregião. As uvas são de algumas microrregiões. Então, eles não trazem no rótulo certinho qual é a microrregião. E esse vinho é interessante, que essa safra dele recebeu 91 pontos da equipe do Robert Parker. Então, depois eu quero ver vocês falarem o que acharam do vinho. E o Malbec, que está aqui. O Colônia Las Lebres não passa por estágio em carvalho, tá? Eles é somente tanques de inox. Tá, mas vocês vão ver que a diferença, assim, muita gente fala, se o vinho não passou por carvalho, ele vai ser leve. Não, vocês vão notar que é um vinho que tem corpo e que é diferente
mesmo sem ter estagiado em barricas de carvalho. E eles não usam chips, tá? Não usam essência de carvalho, não utilizam nada disso, nenhuma interferência. E o Finca Sofênia Reserva Malbec, que também é muito interessante, eu gosto muito dessa vinícola Finca Sofênia, eu comentei lá atrás com vocês que é uma vinícola bem preocupada com o meio ambiente, com tudo. E ele tem aqui, ó, ele vem na ficha técnica, aqui, ó, origem, Guatarari e Tupungato, que depende, às vezes, da safra. Na safra anterior, ele veio como Guatarari. E na safra atual, veio como Tupungato. Tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Doutora Edmar, acho que eu terminei até antes do tempo, dá até para a gente comentar os vinhos hoje. O tempo foi excelente, Ana. E realmente as duas uvas, os dois vinhos são realmente muito gostosos. E são bem diferentes, né? Dá para notar a diferença. Sim. E o interessante é que a Bonarda, a hora que nós abrimos a Ah, eu garrafa... tô com os dois aqui, ó. Nem consegui degustar os dois. A Bonarda, no início, assim que nós abrimos, ela estava mais forte, mas agora o aroma veio realmente, já depois de um bom tempo na taça, já teve ficou muito mais equilibrado. Sim, é um vinho que vai abrindo, ele fica mais elegante. A Bonarda é uma uva que eu gosto bastante, porque ela é bem... Eu acho ela bem, como que eu vou dizer, versátil. Você encontra vinhos de uva Bonarda que são mais leves, mais tranquilos, tipo, que às vezes lembram até um Pinot Noir. E alguns produtores já fazem um Bonarda mais encorpado, mais agressivo. E aí você consegue mudar bastante a uva, assim, diferente da Malbec, que a Malbec você geralmente não encontra. Se você pegar um Malbec com caráter um pouco que lembra um Pinot Noir, vai ser um Malbec horrível, vai ser diferente. Então são duas uvas bem diferentes e que eu acho muito interessantes também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Ana ou alguma observação, algum comentário? Ana, você falou que... Quem está falando? O Albert, eu vou criar uma enquete aqui, como a gente faz. Qual que é o nome correto dos vinhos, por favor? Dos Dos vinhos? vinhos? É Bonarda? o Colônia Las Lebres Bonarda. Bonarda, é isso? Isso. E qual é o outro? Altosur Reserva Malbec. Ok. Daí cada um de nós tem que votar no que gostou mais, hein? Gente, e o doutor tinha comentado das dicas gastronômicas. Esses dois vinhos, eles são bem coringas. Quando eu falo coringa, é que é assim, eles vão cair bem com o churrasco. Se você quiser um vinho para o churrasco no final de semana, vai ficar super interessante. Ele vai cair bem com uma massa, dependendo do molho, é claro. Se for um molho vermelho, um pouco mais ácido, um molho à bolonhesa. Então, assim, vocês podem brincar bastante com a harmonização desses vinhos. O Altosur Malbec, para quem gosta, né, de um bom hambúrguer artesanal, que não vai aquele monte de coisa que todo mundo coloca, fica perfeito para acompanhar um hambúrguer artesanal para quem gosta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Ana, e por que, a hora que a gente fala em Argentina, fala tanto em Malbec, fala menos em Bonarda? Tem alguma explicação para isso? Então, a Malbec virou a uva emblemática do país, né? Se trabalhou muito mais em um marketing da Malbec e foi uma uva que, pelo menos para mim, sempre que eu ouço dizer, que assim agrada mais o paladar, agrada mais.
Se você for perguntar para a maior parte das pessoas, o que você quer de Argentina? Um Malbec. Por quê? Foi feito um marketing muito grande sobre a uva, e é uma uva muito boa. As principais vinícolas, as maiores vinícolas, investem muito na produção de Malbec, e isso fez assim, o carro-chefe do país. A Bonarda, por outro lado, agora que tem sido mais trabalhada. Tá? Eu conheço Bonarda há muitos anos, sempre gostei muito da uva Bonarda, só que é difícil se encontrar. E é uma uva de difícil cultivo também, então muitas vezes o produtor prefere não trabalhar a uva, porque acaba sendo um custo muito alto, né? Uma uva de custo alto para a produção. Perfeito. Mais algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Ana? Ana, a aula foi completa, Ana. Então, já que estamos falando na Argentina, Ana, a próxima você já vai falar uma aula para a gente sobre o Cabernet Franc, né? Que os argentinos... Minha uva preferida, a minha predileta. A minha também. E os argentinos estão investindo bastante, fazendo coisas maravilhosas. Então, a próxima aula vai ser sobre o Cabernet Franc, hein? Não, okay. Perfeito. E foi bem interessante que eu sou apaixonada por Cabernet Franc. E no meu aniversário eu ganhei bastante Cabernet Franc, então eu estou bem abastecida de Cabernet Franc. Isso é bom. Gente, Ana, muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos mais uma vez a sua participação, todo o apoio que a gente tem da World Wine, tá bom? E até a próxima. Até, gente, muito obrigada. Boa noite, boa aula para vocês. Perfeito, obrigado. Tchau. Se quiser, pode continuar assistindo, viu, Ana? Uma aula agora acho que eu vou pensar em ir para casa. Olha aí, Ana, o Malbec ganhou 64% e a Bonarda... Aí, tá vendo? Ele agrada mais, é isso mesmo. Agrada. Gente, muito obrigada, viu? Boa noite para vocês e boa aula. Boa noite. Bom, agora nós temos a alegria e a honra de apresentar nosso grande amigo, nosso professor, Tiago Ferreira de Souza. O Tiago, ele é professor assistente lá do HC, da USP, do Serviço de Endoscopia. É o professor de endoscopia da Faculdade do ABC. Tem o serviço do Instituto Endovita junto com o Galvão, junto com o Greco. E o Tiago, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que a gente conhece que mais estuda e mais se dedica à endoscopia como um todo e também à endoscopia bariátrica. E ele, quando ele começa alguma coisa diferente, ele se dedica de paixão. E é para a gente uma alegria muito grande, Tiago, ter você aqui com a gente. A gente sabe da sua correria, do seu dia a dia. Então, para nós, o fato de você estar aqui com a gente, dedicando esse tempo, é uma honra muito grande. Você está em casa e fique bastante à vontade. O Tiago vai nos brindar falando sobre endorrobótica, que é o que está começando aí. O Dr. Manuel Galvão está a todo vapor já há algum tempo na endorrobótica. O Instituto Endovita e a Faculdade do ABC estão a todo vapor e o Tiago está se dedicando dia e noite a isso. Então, Tiago, você está em casa, hein? Muito obrigado. Boa noite, Cacô. Boa noite a todos do Castro Convino. Agradeço aí o Marcelo, ao convite, a Admar Concom. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a endoscopia robótica, como que a endoscopia robótica está no mundo e no nosso país. Nós temos realmente o privilégio de estar hoje participando aí de um protocolo de pesquisa internacional feito entre Estados Unidos, Brasil e Coreia, na Universidade de São Caetano do Sul, vinculado também à Faculdade de Medicina do ABC. Eu vou compartilhar, então, a primeira tela aqui para a gente começar a conversar um pouco sobre a endoscopia robótica. Bom, acho que todo mundo está vendo, né? Muito das imagens, muito dos slides e dos vídeos são cedidos pelo IRCAD de Estrasburgo, via Manuel Galvão, e a gente agradece sempre essa parceria e esse privilégio.
Então, na verdade, o que vem acontecendo na área da endoscopia não é diferente do que aconteceu em outras áreas, como na cirurgia, na hemodinâmica, na vascular, em outras áreas. A gente tem um grande desenvolvimento tecnológico que permite hoje a evolução dos procedimentos, a evolução terapêutica em especial. Então, a cirurgia passou por isso, diversas áreas passam por isso. Então, a cirurgia antes era laparotomia, depois laparoscopia, depois teve notes, e hoje a endoscopia e a cirurgia robótica ela tem ganhando muito espaço e, com certeza, vai ser o futuro para muitos procedimentos e para muitas avaliações. Então, as leis da robótica elas foram descritas no início do século passado por Isaac Asimov. Então, a primeira lei é que um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal ou algum dano. Essa lei ela deve sempre ser respeitada, assim como a segunda lei, que é um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens elas entram em conflito com a primeira lei. Ou seja, toda a robótica ela parte do princípio que deve ser comandada pelo homem e deve sim, então, respeitar os comandos e nunca ultrapassar a decisão humana. E a terceira lei seria que o robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. Então, o robô ele deve perpetuar, deve existir, mas nunca confrontando nem a primeira nem a segunda lei. E essas leis, então, foram descritas por Isaac Asimov. Na história, a robótica ela começou mais ou menos em 1985, com um robô chamado Puma 560. Houve diversos outros protótipos, diversos outros robôs, como, por exemplo, o Probot, o Robodoc, o Intuitive, o robô Da Vinci, robôs que fazem, por exemplo, broncoscopia, e você tem hoje o robô no Brasil para endoscopia, que é o robô da marca Colubris, que é uma empresa coreana com uma filial nos Estados Unidos, que são essas imagens aqui em cima e também abaixo aqui do sistema de robótica. O Da Vinci é o robô mais utilizado na laparoscopia, né, na cirurgia, altamente avançado, e muitos dos princípios dele, da tecnologia dele, têm sido adotados por outras companhias. É claro que a gente está falando também que muitas companhias deixaram de existir já, muitas companhias de endoscopia robóticas já deixaram o mercado, já faliram, mas existe muita perspectiva nesse mercado e, claro, muito investimento, muita tecnologia, muito dinheiro envolvido nisso. Na endoscopia e na robótica, o futuro sempre vai estar nas nossas mãos. É nós que comandamos o robô, é nós que damos as ordens para ele. Atualmente, a maior parte das ordens elas são comandadas pelas nossas mãos, mas no futuro provavelmente será comandado também por controles verbais e já há protótipos para isso. Então, em 2020, chegou no Brasil o robô da marca Colubris, que é então essa empresa sul-coreana com sede em Houston, com filial em Houston, mas que trouxe esse robô então para o Brasil e que ele serve atualmente para ressecção de lesões baixas, ressecções de reto. Mas essa mesma empresa já tem protótipos altos, já está desenvolvendo, e o Manuel Galvão já tem treinado e ajudado no desenvolvimento de acessórios para, no futuro próximo, poder ser utilizado em outros segmentos, em especial no tubo digestivo alto, e também para a realização de procedimentos bariátricos com essa tecnologia. Então, a robótica ela tende a ter o conceito de ser minimamente invasiva, apresentar no futuro melhores resultados, preservar órgãos e preservar a função desses órgãos, ou seja, evitar ressecções longas, perda tecidual, áreas grandes e perda da função do órgão, ou seja, preservar sempre o órgão. Permitir cirurgias lumiais para o tratamento primário da obesidade, por exemplo, do reganho da obesidade, tratamento de câncer e o tratamento de lesões complexas. A grande vantagem hoje da endoscopia robótica é a forma como ela apresenta as lesões
por ter braços articulados totalmente comandados pela endoscopia robótica e, com isso, facilitar a apresentação ou chegar em posições mais difíceis, com as rotações que são permitidas. Então, o robô não faz nada sozinho. Todos os movimentos são realizados pelo médico endoscopista. Ele não tem o poder de decisão. Sempre a decisão está na mão do médico endoscopista e da equipe que ele trabalha. Tem um sistema de segurança que pode colocar o robô em stand-by se houver alguma situação imprevista. Então, ele entra no modo de espera, vamos dizer assim, e você tem tempo, então, para pensar e para tomar algumas outras decisões. A endoscopia robótica, muito dela se baseia nos conceitos do NOTES, né, que era as cirurgias por orifícios naturais, em especial pelo estômago, pela vagina, pelo colo, pelo ânus. E essa tecnologia do desenvolvimento de acessório muito foi utilizada, então, na endoscopia robótica e também nas cirurgias robóticas. Então, todo o desenvolvimento de tecnologia passa, sim, por vários estágios, passa por várias esferas. E a endoscopia robótica não é diferente. Hoje nós estamos ainda num processo já de validação dos acessórios, de desenvolvimento de novos acessórios, de mudança de alguns acessórios, de entender como eles funcionam. Mas muito disso veio, então, da laparotomia, da laparoscopia, das cirurgias robóticas e também agora da endoscopia robótica. Na endoscopia, o grande problema sempre foi que os acessórios saíam paralelos e não tinham as articulações necessárias para a apresentação, para facilitar as dissecções. E para isso a gente usava outros acessórios, como, por exemplo, clipes com alguns tipos de fios, utilizava caps para auxiliar, por exemplo, em dissecções. Então, a endoscopia robótica ela tem essa característica, tem esse princípio de facilitar, então, a apresentação, tornar lesões complexas e lesões difíceis de posicionamento mais fáceis apresentadas, permitindo, então, braços articulados de 45 a 60 graus. Então, essa é a grande vantagem hoje dos robôs. Facilitar a apresentação e facilitar o posicionamento de algumas lesões, dar maior estabilidade ao procedimento. Então, todas as empresas, todas as tecnologias têm trabalhado e desenvolvido para fazer com que essas articulações elas fiquem mais delicadas. Lembrar que a gente trabalha em lumen, né, na endoscopia robótica dentro do colo, ou então dentro do esôfago, do estômago. Então, tem que ser acessórios delicados, tem que ser acessórios que tenha esses movimentos finos e que permitam, então, apresentar ou dissecar uma lesão sem causar maior dano na parede do órgão, sem causar perfuração indesejadas. Então, todas as empresas, diversas tecnologias têm trabalhado nesse sentido, de melhorar a mobilidade desses acessórios, né? A destreza com que o cirurgião, o endoscopista mexe, mas que tem essa resposta na ponta. E essa resposta na ponta é dos braços articulados nas pistas. Então, a segurança, a eficácia, permitir uma ergonomia, porque, assim como na cirurgia robótica, o endoscopista também não fica perto do paciente, ele fica no console, mas é claro que tem outros endoscopistas ao lado do paciente, auxiliando em alguns movimentos, como, por exemplo, de vai e vem do endoscópio, ainda não é controlado totalmente pela robótica, mas, por exemplo, o up-down já é controlado, a direita e esquerda já é controlado. Mas o movimento de entrar e sair ainda não é controlado. Auxiliar, por exemplo, na colocação dos acessórios, das pinças. Alguns instrumentos eles são comuns aos que a gente já usa na endoscopia, mas as empresas tendem a desenvolver tudo por robótica, tudo controlado, então, pelo médico que está sentado no console. O câncer de colo é o terceiro mais comum, 1,4 milhões de casos ao ano, e no sobrepeso e obesidade, 25% dos pacientes vão apresentar algumas lesões ao longo de sua vida, não só no reto, mas em todo o colo. Por trabalhar muito com obesidade e sobrepeso, a gente tem uma especial atenção com esse grupo de pacientes, e, na verdade, a endoscopia robótica ela começou justamente pelo reto, que é o local de mais fácil acesso, e a gente tem trabalhado, então, no Brasil, nesse sítio, nesse local.
Atualmente, nós estamos adquirindo habilidades, acesso e desenvolvimento de novos dispositivos, novas técnicas de dissecção. A cada caso que a gente faz, a gente entende uma diferença, um erro, algo que pode ser melhorado, algo que tem que ser mudado. E a ideia é que os procedimentos eles sejam reprodutíveis e não seja feito por um grupo pequeno de pessoas, assim que ele seja difundido com o passar dos meses, o passar dos anos. Hoje, o grupo que coordena o estudo no Brasil, ele é chefiado por Eduardo Greco, que é médico da Faculdade de Medicina do ABC e PI desse estudo. Manuel Galvão, que participou do desenvolvimento de todos os treinamentos em Houston, no Texas. Eu participei de alguns treinamentos em Houston e também aqui no Brasil. O professor Fausto Maluf, que tem uma experiência fantástica em SD de diversas partes, né, esôfago, estômago, colo, que é, na verdade, o médico que orienta toda a dissecção, por mais que eu esteja sentado no console, Greco esteja ao meu lado, Galvão está no aparelho, Fausto dá todas as coordenadas, todas as orientações, pondera todos os benefícios e prejuízos que a gente pode causar. Luiz Gustavo Quadros, que coordena toda a parte de projeto de pesquisa, validação desses protocolos. E, claro, a gente tem sempre ao nosso lado a equipe de coloproctologia na sala para resolver qualquer intercorrência que nós temos. Esse estudo ele também é coordenado pela Bioscience, que tem o Rubem Carneiro, o Eduardo Serta e a Helena, que faz toda a parte de protocolo, toda a parte de validação, toda a interação Brasil, Estados Unidos e Coreia. Então, todo esse estudo ele é totalmente validado, totalmente observado e coordenado por várias instituições dentro da Faculdade de Medicina do ABC e da Universidade Federal de São Caetano do Sul. Aqui é o treinamento que a gente participou em Houston, em Texas. Eu estava com o Manuel Galvão, então uma empresa coreana, né, sul-coreana, com filial nos Estados Unidos. E hoje nós temos 4 engenheiros coreanos que moram em Houston, mas que estão há 3 meses e meio, quase 4 meses, aqui no Brasil, para implementar e validar tudo que é possível e montar todo o sistema para que a gente passasse, então, de peças, já passamos dessa fase, corpos vivos, e hoje nós estamos na fase de humanos. Nós já estamos realizando as dissecções em humanos, com toda a segurança, com tudo que é necessário para não causar dano e para promover o bem para esses pacientes, que é a ressecção de um câncer precoce, alguns estágios um pouco mais avançados, inclusive também lesões benignas. Então, nós temos o console, que é onde fica o médico endoscopista, e o carrinho, né, que é o que entra em contato com o paciente, que tem o colubroscope, e por dentro desse colubroscope passa um aparelho de endoscopia infantil, que é coordenado em parte pela robótica, mas também em parte pelo médico endoscopista. Então, em diversos estágios, nós tivemos a fase de treinamento com argolas, por exemplo, com modelos plásticos, modelos sintéticos, em que é necessário e é fundamental para a gente entender como o sistema funciona, é extremamente complexo, mas a partir do momento que ele se torna automático, a gente consegue entender tudo que a gente está vendo na tela, e a gente vai ter a oportunidade de ver isso aqui hoje, entender e tomar decisões baseado no que está acontecendo lá dentro. Nós também tivemos a fase, então, de peças, né, intestino de porco. Essa é a fase de cadáver nos Estados Unidos, onde a gente recebeu o cadáver para fazer essas secções. Nós tivemos a fase dos porcos vivos, que aí já foi aqui no Brasil. Esse sistema de robótica também permite, além da ressecção, né, isso aqui também em cadáver, permite a sutura. Os primeiros casos em seres humanos foram feitos no Chile, pelo colega médico endoscopista de Santiago, e hoje nós já temos os protocolos nos Estados Unidos, também em seres vivos, e no Brasil nós já estamos indo aí para o 6º e 7º caso. O treinamento em testa, aqui é um vídeo acelerado 64 vezes, o vídeo inteiro foi acelerado 64 vezes, em que mostra que a apresentação pelos braços do colubroscope permite uma dissecção segura, uma dissecção fina, de todo o tecido mucoso e submucoso,
preservando, então, aqui embaixo a muscular. Aqui a visão externa, a sua esquerda tem a visão externa, mostrando que nós estamos trabalhando dentro do intestino, nessa mesma área, e essa imagem externa e interna são simultâneas, são compatíveis. A grande vantagem, então, é a forma de apresentação da lesão, a facilidade com que você consegue ressecar uma lesão, mantendo estável, evitando movimentos de vai e vem, muitos movimentos grosseiros. Mas também tem as desvantagens, por exemplo, se você tem um sangramento, ainda é um pouco mais difícil de você controlar por robótica do que pelo ISD convencional, utilizando o colonoscópio ou então o gastroscópio. O que a gente quer mostrar nesse vídeo também é que, além de você ressecar a lesão, você permite fazer suturas utilizando todo o sistema robótico. O fio que a gente tem utilizado é o fio Veloc, em que você tem as marcas que vai segurando o tecido. Então, aqui é a introdução do fio. É claro que o vídeo está acelerado, mas agora vai dar para ver com mais calma, né? Que é possível você fazer suturas contínuas com o fio. Não é fácil, ainda é difícil. A gente está trabalhando dentro de uma luz, então os espaços são apertados. Quando a gente vê um vídeo acelerado, parece que é um pouco mais fácil, mais intuitivo, mas na hora é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas é possível, é viável. Nós temos conseguido fazer isso nas peças, nos corpos vivos, e o próximo passo agora é a gente começar a fazer isso após as ressecções que requerem, porque muitas ressecções não requerem sutura, mas algumas requerem, em especial se for de sutura total, espessura total, ou se tiver, por exemplo, algum sangramento. Então, aqui vocês percebem a sutura contínua sendo realizada, né? E você vai fechando, então, a lesão e vai aproximando, e, ao final, nós conseguimos, então, fechar. Essa é uma ressecção em peça que tinha 15,5 centímetros de extensão. É claro que a gente idealizou a lesão não existia, mas tinha 15,5 centímetros e foi fechada completamente com uma sutura. Esse é o primeiro caso feito em vivo de ISD, de ressecção de mucosa e submucosa do Brasil por via robótica. Aqui é um exame de ecoendoscopia, então o protocolo requer algumas avaliações, requer alguns passos. E o que é importante aqui é a gente avaliar a profundidade da invasão, né? O ideal é que seja até T2. Nesse caso, não tinha esse critério, porque era uma lesão pedicular, um pedículo grosso, em que foi ressecado, então, a lesão completa, com margens livres, segundo o anátomo patológico. Mas é um caso que a gente teve um sangramento após a ressecção, e a gente precisou controlar esse sangramento, sim, por colonoscopia. A gente não conseguiu controlar o sangramento por via robótica. O paciente está super bem, com a lesão ressecada, sem uma intercorrência maior. O que a gente quer dizer é que a gente está realmente numa curva ascendente, numa curva em que a gente está ganhando a experiência necessária para tentar resolver tudo por endoscopia robótica, assim como foi o nosso último caso, que a gente também teve o sangramento, mas a gente conseguiu controlar por robótica. Então, esse é o nosso último caso, o caso de domingo, que a gente fez agora. Sempre a gente faz uma avaliação muito detalhada, a gente utiliza o aparelho da Somoscape, que é um aparelho que tem aí uma tecnologia diferenciada que permite você realmente avaliar a lesão de uma forma completa e possibilita também a avaliação vascular por um sistema de cromoscopia óptica, mas também por um sistema de captação de calor, que é esse que eu estou mostrando agora, em que a gente percebe à direita a presença de dois vasos mais importantes, e é justamente um deles que sangrou durante o período de ressecção, mas que foi controlado com bastante segurança. Também estamos utilizando o aparelho de ecoendoscopia da Somoscape, cedido pela empresa, sem custo nenhum, nem para o protocolo, nem para o paciente, para o desenvolvimento e o aprimoramento da técnica e da tecnologia. Então, este é o caso que a gente fez a ressecção neste domingo e acabou dando tudo certo, apesar de a gente ter tido aí um pequeno sangramento que prolongou um pouco o tempo
do procedimento. Então, aqui é a tela do robô, exatamente essa tela que eu estou vendo no momento em que eu estou fazendo a dissecção, com o Eduardo Greco do meu lado, com o Manuel Gordon no aparelho e com o Fauzi coordenando a sistematização e a melhor forma de ressecar uma lesão. Vocês percebem os dois braços articulados do robô, à esquerda e à direita, e também no topo superior vocês percebem que a gente sabe o movimento que a gente está fazendo. Neste caso, o vaso que eu comentei, ele estava nessa posição, mais ou menos às 5 horas, e a gente teve esse sangramento que foi controlado por robótica. Como que a gente controlou o sangramento? Primeiro, tentando coagular o vaso, não é tão fácil. Você perde um pouco de energia pelo uso da tesoura. Depois, a gente optou por injetar um pouco mais de substância, por tentar continuar a dissecção no momento que parou, mas a gente teve um segundo sangramento no mesmo local, e por isso que é importante, por isso que é necessário essa curva. Nesse momento, a gente percebeu que a gente não deveria ter continuado nesse ponto, e sim, após o primeiro sangramento, ter ido para a parte posterior, ou a parte mais proximal da lesão, e feito a dissecção por lá. Mas a gente não fez isso, a gente tentou por esse caminho, a gente teve esse segundo sangramento, e depois ainda sangrou um pouco mais, vocês vão perceber que as pinças elas ficam submersas, e nesse ponto a gente talvez tenha pensado em desistir, pensado em converter para colonoscopia. Mas a gente percebeu que o sangramento estava diminuindo, e a gente optou pela compressão da lesão com as pinças, e depois a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe. Então, o sangramento em robótica, endoscopia robótica, ainda é o grande desafio. A perfuração não me deixa tão preocupado, mas o sangramento sim, porque você perde campo de visão e às vezes impossibilita de você continuar ressecar a lesão. A gente tem que lembrar que a gente trabalha com endoscópio infantil, com canal de 2 milímetros, é um endoscópio da marca Olympus, da linha 190, que tem de diâmetro total 5,8. Além disso, no sistema robótico, você também tem outro canal para aspiração, mas ainda nós não temos os acessórios todos necessários para isso. Então, aqui percebe que estava sangrando, tem horas que a gente opta por injetar, mas, na verdade, o que resolveu nesse caso foi utilizar os dois braços articulados que comprimir a lesão e passar a dissecção para essa área no dado local de dissecção. Então, aqui era o local de sangramento, e a gente optou, então, por esquecer um pouco esse local, deixar para o final e fazer a dissecção por essa área, contornar toda a lesão e depois voltar para essa outra área aqui. Então, a gente subiu aqui na lesão, né, como se fosse à direita, sempre olhando tudo isso que está sendo informado. Então, aqui é a posição em que o endoscópio está, aqui é a posição em que a pinça da esquerda está, aqui é a posição em que a agulha estava. Nesse caso, a gente começou com a tesoura, mas a gente terminou com a agulha para facilitar um pouco. A agulha também tem o melhor controle na coagulação. Então, por isso, quando a gente teve o sangramento, a gente optou, então, por mudar um pouco a técnica, abandonar um pouco a tesoura, que tinha causado sangramento aqui, e terminar, então, a dissecção por esse lado. A dissecção foi completa, sem perfuração. Nesse caso, a gente depois fez só a revisão da hemostasia, e aqui está o fragmento da peça, ainda não tem o resultado anatomopatológico, mas na visão macroscópica, olhando para a peça, analisando ela por todos os ângulos, a ressecção foi completa. Então, nós trabalhamos no console, Eduardo Greco fica do meu lado, Galvão fica muito próximo do paciente, comandando toda a segunda parte robótica, e o professor Fauzi dando todas as orientações e coordenadas para a melhor dissecção e a dissecção mais segura, lembrando que ele é uma das pessoas que tem maior experiência em ESD no Brasil, e eu estou realmente na curva de aprendizado do ESD, e estou um pouquinho mais avançado na área de endoscopia robótica, porque eu acabei sendo a pessoa que tomou a frente para aprender, porque eu estava morando nos Estados Unidos nessa época, os 3 meses do ano passado eu morei nos Estados Unidos, justamente na mesma cidade que o robô estava situado. O que eu quero dizer com isso é que esse trabalho é um trabalho de equipe,
não há a menor possibilidade de não ter outro endoscopista na sala, não ter outro endoscopista que entenda realmente o que você está fazendo. Além dos endoscopistas, tem aqui nesse canto, está o engenheiro o tempo todo atrás, checando tudo que pode estar acontecendo, tudo que ele pode melhorar, todo esse sistema ele consegue ajustar para todas as nossas necessidades. Então, quando eu peço, Diego, por favor, abre mais a pinça, ele consegue, de um teclado Bluetooth, mudar a configuração de todo o robô e abrir mais a pinça, permitir maior energia, coagular. Então, ele consegue fazer uma série de ajustes durante o ato. Então, ele é fundamental em todo o processo. Essa equipe de engenheiros realmente ela é fantástica. Então, esse vídeo é para mostrar as 3 imagens simultâneas, eu e o Dr. Eduardo, Fausto e Galvão, e a imagem da endoscopia robótica, fazendo a dissecção, controlando o sangramento, aprendendo com os nossos erros, mas, claro, sem pensar no paciente, sempre pensando no melhor benefício para ele, seja do ponto de vista de restricção, seja do ponto de vista de complicação. A endoscopia robótica alta está sendo desenvolvida no mesmo serviço em Houston, no Texas, na mesma empresa, e vocês percebem que a articulação dos braços é um pouco diferente, menos articulações, mas já está sendo possível algumas suturas por endoscopia robótica, simulando, então, as cirurgias bariátricas convencionais, laparoscópicas ou robóticas que nós conhecemos. Então, em futuro breve, teremos disponível, espero que no Brasil, da mesma empresa, o acessório para a endoscopia alta. Professor Eric Wilson, no mesmo centro de treinamento, ajudando o Manuel Galvão a desenvolver, então, a área de endoscopia bariátrica robótica, que espero, no futuro breve, estar disponível para todos nós. Então, um dos maiores nomes da cirurgia bariátrica nos Estados Unidos, em especial no Texas, que é a cidade que ele mora, junto com o maior endoscopista bariátrico de todos os tempos, Manuel Galvão, desenvolvendo umas novas tecnologias para em breve estar disponível para todos nós. Talvez o futuro da endoscopia robótica seja alguns protótipos que tenham algumas características diferentes, que não precisem, às vezes, estar interligadas por cabos delicados e que estejam comandadas à distância por algum sistema de joystick, por exemplo. Então, a gente realmente não sabe o futuro. Se a gente imaginar que isso estaria no Brasil alguns anos atrás, a gente não teria também essa ideia, esse conceito. Nós estamos selecionando casos, né? Nós precisamos fazer aí pelo menos entre 30 e 50 casos de ressecção de lesões de reto, e a lesão ideal para nós, se alguém tiver para encaminhar, seria lesões que estejam a 6 centímetros da linha pectínea e que estejam até 17 da linha pectínea. Então, tem um intervalo aí de 11 a 12 centímetros. Lesões que sejam de 20 a 40 milímetros. E pode ser plana, polipóide, ou pode ter um componente misto. Ou seja, pode ser um LCT granular, pode ser uma lesão polipóide com uma depressão central. Então, nós estamos em busca dessas lesões, selecionando os melhores pacientes que se beneficiam, então, dessa nova tecnologia que está disponível aqui próximo de vocês aí também, aqui em São Caetano do Sul. Então, independente dos avanços, a gente tem que sempre seguir as nossas orientações, o julgamento que nós fizemos, sempre em benefício do paciente, sempre pensando nele. Mas nós temos que lembrar também que as coisas avançam, que a tecnologia avança e nós estamos atentos para isso. Então, eu gostaria de encerrar colocando uma foto minha e do Concom. Isso aqui foi no Reino Unido, o ano passado, num congresso que nós participamos juntos e que eu tive o prazer de ter a companhia dele por mais de 10 dias. Muito obrigado, estou disponível para qualquer questionamento. Obrigado, Tiago. Realmente uma aula fantástica. Nós estamos tendo a oportunidade de ver uma nova era na endoscopia. Se nós já estávamos vivendo há algum tempo a era de você permitir fazer uma sutura por endoscopia com overstitch, hoje nós já estamos vendo o robô atuando na endoscopia. Para a gente
participar dessa revolução. Está sendo muito emocionante e muito importante. Gostaria de parabenizar por essa aula, pela clareza, pela humildade com que você expõe o assunto, que você expõe essa dificuldade. E eu gostaria de abrir a palavra aos colegas, para quem quiser fazer pergunta ao Tiago. Vamos lá, vamos aproveitar essa experiência de alguém que está se dedicando dia e noite à endorrobótica. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? O pessoal tá todo mundo boquiaberto ainda, Tiago. É o efeito do vinho. Hã? É o efeito do vinho já. Não, no vinho você fala demais até, né? Então, é que o pessoal realmente está meio impressionado. Acho que é importante, Concon, colocar que o nosso centro está disponível para receber todos vocês, todos têm interesse de conhecer a endoscopia robótica, de conversar com os engenheiros, de ter essa interação com uma equipe que realmente é fantástica. São 4 engenheiros sul-coreanos que estão no Brasil há 3 para 4 meses. Eles estão fantásticos, super acessíveis. Ainda não é possível a gente receber pessoas para casos ao vivo, tá? Mas é claro, no futuro próximo, a gente tem essa ideia de colocar pelo menos 1 a 2 convidados conosco, justamente para poder opinar, justamente para poder colocar a experiência pessoal, porque é assim que a gente vai caminhar e evoluir. Então, quando eu falo que Greco, Galvão, a equipe de coloproctologia, professor Fauzi, você que esteve com a gente já na endoscopia robótica, são fundamentais no processo para a gente desenvolver. Cada um tem uma ideia, uma visão diferente. E no último caso, a gente percebeu exatamente isso. A solução veio de coisas simples que a gente não estava pensando, que era comprimir a lesão com o próprio acessório, ao invés de tentar fazer hemostasia, tentar colocar clipe, tentar injetar. Era basicamente comprimir. Depois de 50 minutos de sangramento leve a moderado, a gente teve essa visão e a gente fez em conjunto e deu tudo certo e a gente conseguiu acabar ressecando a lesão toda. Então, eu espero, no futuro próximo, ter muitos de vocês aqui com a gente para a gente desenvolver isso junto, né? Isso não é um estudo nosso. Conectamos, mas a gente quer a ideia e quer a discussão com os vários colegas. É por isso que as aulas são importantes. Tiago, como é que a gente faz para encaminhar algum caso para vocês, para entrar nesse protocolo de pesquisa, se a gente tiver essa lesão que você comentou, a partir de 7 centímetros da linha peitinea, até de 6 centímetros a 17 centímetros, né? Como é que a gente faz para encaminhar esse paciente? Perfeito, Concon. É muito tranquilo, né? A gente acaba se conhecendo, eu não conheço todos que estão na reunião, mas eu conheço a maioria. Pode mandar direto no meu celular, eu ligo para buscar o caso, eu ligo para entender a lesão, a gente compartilha imagens, se precisar, a gente faz o colega grava um vídeo. A partir do momento que realmente a gente entende que a lesão ela é possível para entrar no protocolo, a equipe da faculdade entra em contato com o paciente, com o médico do paciente, para estabelecer os próximos passos. Existem alguns requisitos que, por exemplo, tem que ter alguns exames, a gente faz tudo na faculdade sem custo nenhum para o paciente, inclusive todo o fluxo desse paciente, todo o transporte desse paciente, ele é pago porque é um estudo aprovado, está na plataforma Brasil, tem comissão de ética, é todo regulamentado. Então, qualquer médico que tiver uma lesão, que não se sinta confortável em ressecar essa lesão, ou que prefere encaminhar esse paciente para um outro centro, porque a gente sabe que não tem em todos os lugares disponíveis materiais para ISD, pode encaminhar direto para o nosso WhatsApp, na mesma hora eu entro em contato, Eduardo entra, Galvão entra, depende para quem chegou a mensagem, Gustavo, e a gente entra em contato e faz todo esse fluxo para o paciente. Nós vamos precisar de casos, nós precisamos entre 30 e 50 casos, nós estamos indo para o 7º caso, ou seja, ainda tem um longo caminho aí para a gente percorrer, mas num curto espaço de tempo. Então é importante, se alguém tiver casos para mandar, a gente agradece aí também. Ô, Tiago, é o Fabrício. Pergunta. Opa.
Desculpa. Não, vai lá, Fabrício. Vai. Tá bom. Ô, André. Nesse caso, as lesões que estão, que vocês, lesões que estão só até a submucosa, que vocês, porque você faz o ultrassom endoscópico, mas na teoria, o que se pretende? Avançar além disso ou as lesões até a submucosa e como é que vocês fazem essa... É pela elevação da lesão que vocês também documentam ou com o ecoendoscópio também? Muito boa pergunta. E, na verdade, é uma dúvida que nós também tínhamos no início do protocolo, qual seria a lesão ideal para o protocolo e para a curva de aprendizado. Né? Tem que juntar as duas coisas. Né? Atualmente, nós estamos selecionando as lesões que vão até a submucosa, mas o protocolo prevê lesões que estejam em camadas mais profundas, como, por exemplo, se você tiver um carcinóide que esteja na submucosa, mas que não invada, não seja transmural, é possível. Poderia ressecar pequenos gistes que estão também na camada muscular, na quarta camada pela ecoendoscopia, mas também prevê a ressecção de lesões transmurais. Tá? Então, o protocolo prevê isso. Eu acho que é possível ressecar, não ainda, porque a curva não permite. Quando eu falo de curva, eu estou falando da nossa destreza, da nossa habilidade, da nossa tecnologia. Ainda não permite. Mas eu acho que, mais alguns casos, a gente vai estar com uma habilidade maior. Então, quando a gente fala dessas 6 lesões já ressecadas, algumas tinham fibrose, foi um pouco mais difícil ressecar, mas foi possível. Mas eu acho que uma lesão ulcerada não seria o caso, porque também não seria o caso de ressecção por ISD, pelo menos nos critérios mais clássicos. Então, quando a gente fala lesões até a submucosa, a gente está falando dessas lesões que pegam mucosa e submucosa, que são realmente lesões que nascem nessa área. Mas, por exemplo, uma lesão que se origina na quarta camada, se origina, por exemplo, só na submucosa, na terceira camada, também seria possível. Então, estamos caminhando para isso. Tá? Ressecções no reto dá sempre um pouco mais de segurança, né? Porque se perfurar, você tem um mesorreto, você tem uma certa proteção. Lesões um pouco mais altas, que já pegaria ali a flexura, o sigmoide, o colonoscópio até chega lá, tá? Mas ainda não está no protocolo. O protocolo é até 17 centímetros a lesão, porque a pinça chega até 21, a pinça avança mais 4 centímetros. Então, sim, eu acho que é possível ressecar, estamos caminhando para isso, mas não é os primeiros casos ainda nossos. São lesões de até T1, na verdade. Todos esses foram lesões T1, ou seja, até submucosa. Perfeito. Nós temos aí um convidado, um participante estrangeiro aí. André Teixeira, de Orlando, olha aí, fazendo o que? Participando. O Vinho chegou até aí ou não? Chegou. Vamos lá, André. Qual a sua pergunta para o Thiago? Tiago. Não, André, tudo bom? Então, prazer, cara. Essa sua aula foi sensacional. Como você sabe, eu sou alucinado com robótica, né? Faço parte toda essa parte cirúrgica e eu venho acompanhando esse trabalho de vocês, um trabalho bastante sério, né? É um trabalho bastante sério. Uma buchinha para mim, eu fico desesperado uma banho sem bucha. Pode fechar o microfone. É um trabalho bem sério, um trabalho com pesquisa, um suporte grande da Endovite e da Faculdade do ABC. Eu queria saber, em relação à sua possibilidade de quando começará os estudos em relação à endoscopia alta, né? Mas em relação com o esôfago e até com o que nós chamamos da TEG, né? De ressecção desses tumores pequenos. Eu não sei se isso é uma coisa para 1 ano, 2 anos ainda, que eu acho que essa parte também vai ser bastante promissora com a robótica, né? Vai evitar, eu acho que vai revolucionar
a cirurgia gástrica e também muito mais a cirurgia esôfago, né? Não sei o que é que você acha desse caminho. André, aí a mesma empresa ela está desenvolvendo o colonoscópio, que na verdade não vai chamar colonoscópio é mais para o colo, mas o colonoscópio alto, vamos dizer assim, que ele tem um diâmetro menor, que estão trabalhando aí para ter um diâmetro até 18 milímetros. As pinças, elas são articuladas da mesma forma como a do colo, só que tem uma angulação a menos. A do colo, a gente consegue realmente alinhar os braços e ficar um de frente para o outro, com essa angulação aqui do cotovelo. Na endoscopia alta, ele tende a ter uma articulação a menos. Já está sendo desenvolvido, já tem isso em Houston, no Texas. O Galvão já participou de alguns treinamentos e aperfeiçoamento desses dispositivos lá. E a proposta é que até meados de 2021, no ano que vem, já tem alguns protótipos para começar a treinar em animais e treinar em cadáver, e depois estudos em humanos. Então, eu acho que essa evolução ela vai ser rápida, porque eles estão muito avançados na questão tecnológica, na questão de TI deles. Todo o sistema é impressionante, eles conseguem controlar absolutamente tudo por um teclado e olhando em gráficos, e olhando em movimentos que a gente faz, em movimentos que outros colegas dos Estados Unidos e do Chile estão fazendo, para poder aperfeiçoar. Então, eu acho que no futuro próximo será viável. O que eu estou achando da grande limitação ainda, que eu acho que precisa ser aprimorada, aperfeiçoada, é a questão de você identificar algum problema do tipo sangramento e conseguir controlar isso de forma rápida pela robótica. A robótica é muito precisa nos movimentos, só que você não tem total controle na sua mão, assim como você tem na endoscopia e na colonoscopia, que você movimenta o aparelho muito rápido. Então, eles estão evoluindo com alguns acessórios para permitir esses controles rápidos, porque depois que começa a sangrar, você tem que ser mais rápido do que o normal. E o robô, o colonoscópio, ainda não permite movimentos tão rápidos. Então, eles estão evoluindo nessa questão. Mas, especificamente essa pergunta, eu acho que sim, no ano que vem já deve ter alguma surpresa boa aí do ponto de vista de robótica aérea. Dessa marca, pelo menos, né? Existem diversas outras marcas, né? Mas dessa marca, eu acho que no ano que vem deve ter alguma surpresa boa, pelo que a gente tem visto. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Tiago, algum comentário? Concon? Sim, ô Greco. Greco. Tiago, parabéns pela apresentação. Obrigado pelas palavras. Foi excelente, excelente a sua apresentação, viu, meu irmão? Que eu quero que você passe um pouquinho só, Tiago, nessa evolução sua que você passou, que foi essa fase da fase lá em Houston, né, naquele que a gente chama de laboratório seco, depois você passou por toda a parte de laboratório nos porcos. Hoje, no Humanos, acho que o que você mostrou exatamente isso, que é um trabalho de equipe, né? Então, a gente foi se achando, a gente foi se entendendo, hoje cada um já decide sobre o papel. Importante, eu como PI lá na hora, às vezes tem que tomar decisão, vai seguir ou não, e a gente está preservando sempre o protocolo em todo, né, Tiago? O Tiago pode falar isso, a gente preserva o protocolo como fundamental. Às vezes dá vontade de avançar o sinal, né, Tiago? Passa um pouquinho essa angústia que a gente tem, mas a gente segue a risco o protocolo e a equipe já se achou como um todo. E uma coisa que a gente discutiu muito antes, Tiago, para você passar para eles, né? É uma nova tecnologia, né? É uma outra coisa, não é robô cirúrgico, não é endoscopia. Como é que você que está lá hoje, né, já atuando no humano, você como um grande endoscopista, já foi um grande cirurgião, um grande endoscopista, mas não é simplesmente treinar, né? É aprender a manusear de uma maneira diferente. Como é que você está vendo isso para passar para o pessoal que está nos assistindo? Todas essas etapas de treinamento é fundamental e a gente só consegue entender isso na hora que a gente chega no humano mesmo. Eu passei pela fase de argolas, pela fase de peças, pela fase de intestinos mais finos, delgado, intestino grosso, porco velho, porco gordo, porco magro, porque cada um tem uma característica diferente. Mas na hora que a gente chega realmente no humano, a gente percebe que algumas variações são importantes
com especial a questão de vasos e a questão de sangramento. E durante todo o treinamento em próteses sintéticas, argolas e peças, todos os movimentos a gente acaba fazendo sozinho. Quando eu estava treinando, eu estava fazendo, quando o Greco estava treinando, ele estava fazendo, o Galvão. Mas quando a gente passou um pouco vivo, a gente entendeu que as coisas tinham que ser combinadas, né? Todo mundo junto ao mesmo tempo, entendendo todos os movimentos. E isso, nos últimos meses de treinamento em pouco, foi mais ou menos 1 mês e meio, final de fevereiro e março até abril, foi a parte do corpo, foi fundamental para a gente entender que no humano o grupo todo tinha que estar junto e entendendo todos os passos, porque hoje eu não preciso virar e falar para o Galvão fazer tal coisa, para o Greco fazer tal coisa, eles também não precisam falar para mim, a gente já consegue entender os movimentos, todo mundo junto. Eu acho que quem já faz robótica, de quem é cirurgião, talvez tenha uma facilidade maior nessa curva de aprendizado. Para quem é endoscopista como eu, que não fazia robótica, a curva ela é um pouco longa do ponto de vista de você ganhar habilidade, de você entender como tudo funciona. Hoje eu consigo olhar para a tela e não parar e ficar identificando cada ponto. Eu olho para a tela e sei o que está acontecendo realmente. Assim como o Greco, o Galvão faz, todos entendem o que está acontecendo, porque todos têm a mesma visão que eu tenho. A mesma tela está disponível para todos ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é importante. O trabalho em equipe, entender o que está acontecendo, discutir os casos bem antes. A gente sempre conversa antes de começar o caso. E, é claro, tem que ter alguém para colocar uma decisão. A gente teve um caso que a gente interromper, foi uma decisão do grupo, mas realmente o Greco tem que falar, não, esse caso nós temos que interromper. Assim como a gente falou, não, vamos continuar porque está dando para ver e a gente vai conseguir ressecar a lesão e o Greco afirmou que vamos continuar. Então tem que ter um líder, todo grupo tem que ter um líder e hoje o nosso líder do ponto de vista de estudo é o Greco, que é fantástico, fundamental, sempre com muito bom senso e me aguentando, porque também eu sei que não é fácil, né? Se vocês pegarem os vídeos, tem hora que ele está com a mão na cabeça. Eu estava falando uma merda que não era para falar. Então, a gente entende, a gente respeita, e a decisão é do grupo. Mas é claro que tem que ter um líder para falar no final, e assim, nesse protocolo está sendo o Greco a nossa base aí para conseguir progredir nos estudos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Tiago, algum comentário mais? Tiago, desculpa, pode falar. Vai, Fabrício, vamos lá. Tiago, parabéns pela apresentação magnífica. Você me ajudou e me ensinou a fazer a sutura endoscópio e agora você vem com essa aula fantástica. Eu agradeço bastante. A primeira pergunta que eu te fiz foi para entender os casos que poderiam ser enviados para vocês. Agora, você diz que no protocolo vocês têm a perspectiva de dissecção até T2. Quando você resseca, se a lesão vier como um adenocarcinoma e ela estiver invadindo a musculatura, como que vocês procedem nesse caso? Porque a gente sabe que partiu da segunda camada submucosa, a chance de ter uma metástase ganglional ou de vaso sanguíneo aumenta bastante. Como que vocês procedem nesse caso? Talvez a primeira coisa, sempre nós estamos juntos nos congressos, sempre uma alegria encontrar você. Essas lesões, elas são todas avaliadas previamente. É claro que a gente não consegue fazer um estadiamento completo das lesões, né? Em especial pela ecodoscopia, que avalia loco-regional, né? Mas o aspecto endoscópico tem sido guia para nós. A gente não tem escolhido lesões com potencialmente invasivas. No estadiamento loco-regional, a gente vê sim, o grau de profundidade de invasão. Não é 100% de certeza que não existe algo à distância, que não existe algum linfonodo acometido, mas quando a gente fala em T1 e T2, a gente está falando aí de uma chance menor do que 5%. O estudo ele prevê
ressecções completas da parede, em especial do teto. O estudo prevê isso e prevê também que pode ser utilizado da sutura robótica para fechar então, as secções transmurais. Tá? O que a gente tem considerado, os casos iniciais, é não escolher esses casos, né, porque não é um estudo randomizado. Você pode, sim, escolher o tipo de lesão que você vai incluir. Na hora, você também avalia essa lesão. Teve um caso que nós indicamos a ressecção robótica, chegou no momento, a gente não considerou que era possível, porque na hora que a gente coloca o sistema de robótica, algumas variáveis podem mudar, que são diferentes da variável da colonoscopia, em especial as distâncias. Então, o estudo prevê tudo isso, prevê essas etapas. Quando a gente fala 30, 50 casos, é justamente pensando nesses casos mais para o futuro, né? Hoje, eu acho que a equipe toda não se sente segura para fazer nenhum tipo desse caso no momento. Tá? Então, de fazer ressecções transmurais, ressecções invasivas, ressecções que você sejam complexas do ponto de vista oncológico, para você fazer a ressecção R0. A gente tem que cumprir a meta de maior de 95% de ressecções completas, né, para o estudo ser realmente validado e realmente a técnica ser aprovada. Até hoje, os casos todas foram R0, graças a Deus, eu só não tenho o resultado, né, porque ainda não deu tempo. Mas eu acho que é isso, Fabrício. Eu acho que vai caminhar para isso. Mas não para lesões invasivas, porque aí, do ponto de vista curativo, talvez não seja o melhor benefício para o paciente, sim, por exemplo, uma retissigmoidectomia do ponto de vista robótico ou convencional, laparoscópico. Perfeito, obrigado. Para vocês terem uma ideia até da seriedade do trabalho desse time, da disponibilidade de trabalho, da energia que eles têm, eu tive o privilégio de acompanhar num sábado o treinamento ainda em Porco Vivo, e eles me falaram: você chega às 7h30 da manhã, nós estamos começando. Eu falei: eu vou chegar mais cedo, né? Porque eu quero ser o primeiro a chegar para mostrar interesse. Cheguei 15 para 7 da manhã, todos já estavam no laboratório, preparando tudo. E lá nós ficamos até 5 horas da tarde, quando eu voltei para Valinhos, e daí ainda o Thiago me fala: não, eu saio daqui, ainda fui chamado para fazer uma endoscopia num hospital e uma CPRE em outro hospital. Quer dizer, realmente é uma energia de trabalho impressionante que eu fico admirado. O Thiago mostrou para a gente, falou desse episódio, desse congresso que nós tivemos em Oxford. E eu gostaria de falar também uma característica do Thiago muito importante. Vocês sabem que o Thiago, além de um excelente endoscopista, de um fantástico estudioso, é um expert em obras de arte, é um estudioso em arte. E eu tive o privilégio de acompanhar o Thiago em alguns museus, em Oxford, depois em Washington também, e passear no museu, vendo obras de arte ao lado do Thiago, é você passear com guia. Quem já teve a oportunidade de passear no museu com guia é passear com o Thiago, que o hobby dele, a expertise dele maior é em obras de arte. Realmente é um cara que bate fora da caixinha. E eu acho que esse time todo foi realmente condecorado, foi homenageado o ano passado, quando o serviço deles de residência de endoscopia foi o serviço que teve o maior número de candidatos no Brasil. Então, isso demonstra a seriedade da equipe, a seriedade do trabalho, junto com o Thiago, o Grego, sempre ao lado do Thiago, e o Galvão, que traz toda essa bagagem, toda essa cultura, toda essa disposição. Então, Thiago, para a gente foi uma honra, foi uma alegria ter você aqui com a gente. Para o Gastro Convino foi realmente uma noite muito importante. Esperamos poder contar com você mais vezes aqui com a gente também. Quem sabe um dia
além de degustar um vinho, falando um pouquinho de obras de arte. Você poderia dar uma aula para a gente, hein? Sobre obras... Perfeito. Sabe que é um estudo que eu já há algum tempo estou querendo fazer, é o vinho relacionado com a arte. Nós temos muito de vinho nas obras de arte. Então, esse trabalho ainda vou colocar você para dar essa aula, para ajudar no meu estudo, hein? Tá bom? Vamos combinar, sem problemas. Eu te estudo isso também. Perfeito. Senhores, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, o Tiago, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, realmente agradecer a aula da Ana, que foi realmente muito gostosa, agradecer o apoio da Sociedade de Medicina e Cirurgia, do Albert, que está sempre coordenando, ele que controla todos os nossos trabalhos aqui nos bastidores, né, Albert? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Agradecer a presença de todos vocês e, em particular, ao Instituto Endovita, à Faculdade do ABC, que nós temos muito orgulho de estar junto com vocês. Greco, Galvão, e a alegria de ter o nosso gringo aqui presente, o brasileiro de Recife, que está em Orlando, lá revolucionando Orlando, André. Senhores, uma boa noite a todos. Até o próximo Gasto com Vinho. Tiago, um beijão para você. Muito obrigado. Foi fantástica a aula. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, senhores.